Olá, povo de Deus, sejam bem-vindos. Eu estava fazendo uma reflexão aqui, escrevendo algumas coisas a respeito de assuntos que são assuntos delicados, mas eles devem ser tratados no meio da igreja. Eu estava fazendo aqui a reflexão a respeito das diferenças étnico-raciais e valorização das pessoas no convívio social. Tá? O que é isso? O próprio apóstolo Paulo, lá em Coríntios, capítulo 11, versículo 17, quando ele fala ali a respeito da Santa Ceia do Senhor, ele mostra ali que as pessoas na igreja, elas estavam se reunindo não para melhor e sim para pior. Por quê? Porque havia o preconceito, havia aquela situação social, aquela situação de um ser grego, outro ser judeu, um caso lá das viúvas, quando eles falam que as viúvas começaram a reclamar. Então, sobre essas coisas que são coisas chatas, mas coisas que acontecem ainda hoje no meio das igrejas. Então, olha só, vivemos num país diverso, formado por diferentes povos culturais e históricos, tá? Mesmo assim, infelizmente, ainda vemos preconceito, discriminação e atitudes que ferem a dignidade das pessoas. E isso nos leva a pensar, como estamos tratando o próximo? Será que as nossas atitudes refletem verdadeiramente os ensinamentos de Cristo? Então, em primeiro lugar, nós somos igreja de Deus. Eu estou falando aqui para a igreja de Deus, tá? Porque eu vejo essa questão de preconceito, essa questão de racismo, eu vejo isso como algo espiritual. É uma potestade diabólica que coordena isso. Essa situação, ela atinge todo mundo. Os países mais ricos, quanto os países mais pobres, os cultos, quanto os ignorantes. Essa é uma questão que atinge todo mundo. Em todas as áreas você vai ver isso daí. O preconceito, o racismo e outras coisas piores ainda, tá? Mas nós, como igrejas de Deus, não podemos aceitar. O apóstolo Paulo, como eu mencionei aqui, ele não aceitou. Ele disse, olha, mas importa que isso aconteça, para que os fiéis se manifestem. Olha só que maravilha. Os fiéis se manifestem. Então, o Brasil é um país marcado pela miscigenação. É isso que eu escrevi aqui. Nossa sociedade foi construída através da contribuição de diferentes povos. Então, indígenas, africanos, europeus, tantos outros grupos que ajudaram a formar nossa identidade cultural. Mesmo com toda essa diversidade, ainda existem situações de preconceito racial e discriminação social. Muitas pessoas sofrem diariamente por causa da cor da pele, da origem, da cultura ou da condição social. Essas atitudes geram dor, exclusão e desigualdade. Por isso é importante lembrar que existem leis que combatem essas práticas. A lei de número 7.716 determina punições para crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Mais do que conhecer leis, precisamos desenvolver consciência e humanidade. Respeitar as diferenças não deve acontecer apenas por obrigação, mas porque reconhecemos o valor que cada pessoa possui. Toda pessoa merece respeito, escuta e dignidade. Agora, eu estou falando de igreja, porque há um tempo atrás, um pastor muito famoso, presidente de uma igreja, disse que preto é cor do diabo. Ao nível que nós chegamos, um outro pastor também, que é deputado federal aí durante muito tempo, também uma das suas pregações disse isso daí, que Caim foi marcado com a cor preta, então era um sinal de maldição. Então, olha onde entra a questão do racismo sem as pessoas perceberem. Não é que a pessoa em si ela faz aquilo na maldade, mas já é uma raiz imposta por Satanás. E se você não perceber a cilada, você acaba absorvendo isso, você acaba aceitando, de forma direta ou indiretamente, discreta ou indiscretamente. Quantas pessoas que praticam o racismo de uma forma indiscreta? Pessoas também, o negro contra o próprio negro, preto contra o preto, sabe? Ah, mas eu sou assim, eu posso. Não, você não pode, ninguém pode, não dá o direito, de forma nenhuma. Isso ofende a questão do racismo, a piada, são coisas que ofendem, apelidos que já vieram de outras épocas. Ah, pastor, mas quando eu era criança, eu sempre ouvia isso, eu sempre via isso. E às vezes a própria criança que sofre aquele tipo de bullying, que não percebe que é bullying, vai aceitando a situação. Mas na igreja de Deus nós não podemos aceitar isso. A igreja de Deus, você que é pastor,
você que é líder, você que tem uma influência na sua igreja, comece a ensinar os irmãos a tratarem os outros irmãos pelo nome. Algumas situações de apelidos levam indiretamente à questão do racismo, e nós temos que estar atento nisso, é o que eu acabei de falar. Ah, pastor, mas era o apelido dele lá do mundo. Ele já veio lá do mundo com esse apelido, querido. Chegou na casa de Deus, é nova história, né? Lá nos céus nós vamos ter um novo nome. Então, quando chega na igreja, trate pelo nome. Trate a pessoa com dignidade. E você vai ver que a sua igreja vai florescer, vai frutificar. Porque o nosso Deus é um Deus de igualdade. Quero seguir aqui lendo aqui, ó. Olha só. Como cristãos precisamos olhar para esse tema à luz da palavra. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, diz assim: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, o próprio Pedro, que estava fazendo certas acepções, Deus deu uma visão para ele e mostrou para ele, sabe, que acabou. Com Deus não tem esse negócio de preconceito, de porque é isso, é de tal nacionalidade, de tal cor, ou de tal situação, que Deus ama mais ou ama menos. Com Deus não tem isso. Deus ama todos nós de uma forma igual. Então, é uma coisa que tem que ser falada, é uma coisa que tem que ser praticada. E praticada, meus queridos, nas mínimas coisas. Dentro da igreja, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente traz do mundo como se fosse normal, como se fosse natural. Sabe, o cristão, ele nem é muito salgado e nem sem sal. Ele tem que estar ali no tempero. E nós temos esse tempero pela palavra de Deus, conforme Cristo nos orienta. Então, Pedro, ele tem aqui essa direção de Deus e, graças a Deus, ele é elucidado pela palavra do Senhor. Esse texto nos mostra que Deus não define o valor de ninguém pela aparência, origem ou posição social. O amor de Deus alcança todas as pessoas. Jesus também demonstrou isso durante todo o seu ministério. Ele acolheu pessoas rejeitadas pela sociedade, ouviu quem era ignorado e mostrou compaixão sem fazer distinção. É disso que nós estamos falando. E é isso que nós precisamos praticar dentro da igreja de Deus. Por isso, dentro das comunidades cristãs, o respeito, o acolhimento deve ser ainda mais evidente. Não adianta só aceitar a pessoa como membro da igreja, aceitar a pessoa como mais um participante da igreja, se nós não tivermos essa mudança. Porque, mais uma vez, eu volto na questão do apóstolo Paulo, em Coríntios 11, 17 em diante lá, quando ele chama a atenção da igreja. Por quê? Ele disse, olha, quando vocês se reúnem, vocês não estão se reunindo para melhor, e sim para pior. Porque um ficava humilhando o outro, fazendo distinção, coisas que o apóstolo Paulo, ele rejeitou e chamou de heresia. Mas ele disse, importa que isso aconteça, para que os fiéis se manifestem. Então, nos mínimos detalhes, a gente tem que começar a cortar, sabe, essa situação, preconceito dentro das igrejas. A gente tem que cortar isso daí. A gente não pode permitir apelidos, permitir certas situações. Pastor, está sendo muito radical. Nessa questão nós temos que ser. Temos que ser. Sabe, se nós queremos cortar pela raiz, tem que ser dessa forma. Então, olha só, a igreja precisa ser um lugar onde as pessoas encontrem amor, cuidado e oportunidade de serem ouvidas. Ser imitador de Cristo significa aprender a amar o próximo com sinceridade, tratando cada pessoa com honra e respeito. Quero agora falar sobre conscientização. Esse tema também nos convida a uma reflexão pessoal. Às vezes, pequenas atitudes, brincadeiras, como eu estou falando aqui, piadas, apelidos, comentários ou julgamento podem machucar alguém sem perceber, porque nós já vivemos nesse contexto, num contexto de apelidos, num contexto... E aí o pessoal fala, poxa vida, mas na minha época tinha esse tipo de situação e todo mundo vivia bem. Vivia mesmo? Tem certeza? Tem certeza que viviam bem? Quer dizer, a pessoa aceita porque é criança, vai aceitando aquela situação, mas não cresce legal, não fica bem. Sabe, a pessoa está bem quando ela é respeitada. Por isso precisamos analisar nossas próprias ações e perguntar, estamos sendo
instrumentos de acolhimento ou de exclusão? Estamos ouvindo as pessoas com amor e empatia? Estamos refletindo o caráter de Cristo em nossas atitudes diárias? Quando escolhemos respeitar as diferenças e valorizar as pessoas, contribuímos para uma sociedade mais justa, humana e amorosa. Precisamos construir um ambiente onde as pessoas se sintam acolhidas, valorizadas e respeitadas, independentemente de suas diferenças, que possamos viver de maneira mais consciente, praticando o amor, a empatia e o respeito ensinados por Cristo. Então, se nós analisarmos tudo o que foi falado, nós vamos ver que a igreja precisa despertar. E o despertar da igreja, aquilo que a palavra de Deus diz, que quando o adversário ele vem com sapatinho de algodão. Então, existem algumas situações e algumas coisas que nós aceitamos na igreja por camaradagem, e a gente acaba praticando algumas coisas que indiretamente acabam ferindo. Então, nós precisamos parar com isso, tá bom? Nós temos que parar. A igreja de Deus tem que ser uma igreja inclusiva. A igreja de Deus tem que ser a igreja totalmente diferente do mundo, que abraça, que atrai as pessoas e que respeita elas como elas devem ser respeitadas.